Eu acho que se alguém que conseguir fazer sem muito trabalho, colocar à frente do nome a cidade, Ah, já sim. Pode adianta. ser. Mas É. quem não conseguir não tem problema não. Na hora a gente resolve. Podemos Bom, vamos começar, lá. já estamos 8 e gravando. 5, Padre Valdeir, a palavra é sua. Gravação os aviões da Copa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Eu vou ler o Evangelho de João de hoje, que é a oração sacerdotal de Jesus. Eu vou ler com calma pelo seguinte, porque ela é linda, essa oração, né? Jesus diz assim: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste como me amaste a mim. Pai, aqueles que me destes, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me destes, porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes também conhecerão que tu me enviastes. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. A compreensão dessa oração aqui, gente, é desperta uma alegria dentro do nosso coração, uma esperança tão grande que ajuda a superar diversos medos que a gente tem, né? Porque os medos que a gente tem são frutos, né, das nossas forças e do nosso pensamento. Aqui Jesus não está falando de pensamento, aqui Jesus está falando de amor, de sentimento. E quando se faz as coisas com amor, com sentimento dentro do coração, iluminado pelo Espírito Santo, que vamos celebrar agora esse final de semana, a vinda do Espírito Santo, desculpa, mas não tem como dar errado, né? Ou seja, porque é Ele que nos guia, é Ele que nos conduz no nosso dia a dia. E a certeza de que, ou seja, o Jesus falou, olha, vocês vão comigo, né? Se Jesus foi para o céu, nós vamos para o céu. Quer notícia melhor do que essa, né? Vou rezar a oração do nosso dirigente cristão de empresa. Senhor onipotente e Pai bondoso, que criaste todas as coisas temporais para servir e deleitar o homem no caminho para o seu destino final, e que nos chamaste a colaborar contigo na tua criação e na tua providência, ao marcar-nos com a vocação de dirigente cristão de empresa. Infunde-nos um fiel espírito de justiça e um ardente desejo de caridade, a fim de que, no nosso esforço para descobrir, para transformar e para distribuir os bens materiais, busquemos sempre a promoção integral dos nossos irmãos, os homens. E para que, servindo-os a eles, por ti e em ti, com nossas atividades, ascendamos todos juntos pela escala dos bens materiais até a posse dos eternos bens. É o que te pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Obrigado, Padre Valdeir. Então, vamos em frente aí. O Lúcio vai começar a projetar aí os slides para a gente poder ir refletindo aí. Hoje a gente vai fazer um flashback aí, fazer uma retomada do que a gente falou, tratou nas 3 primeiras aulas, né?
e depois alguns depoimentos e depois o trabalho em grupo aí pelas regionais, tá certo? Então, estamos começando o 4º módulo, né, do Valores Cristãos na Gestão Empresarial. Então, vamos seguir em frente aí, reforçando, né, o que é a DCE. Nós somos uma entidade empresarial, né, nós temos uma parceria estratégica, vamos chamar assim, no nosso linguajar, com a CNBB, mas nós somos uma entidade, não estamos diretamente ligados à CNBB, somos uma entidade de empresários cristãos, né, cuja nosso objetivo é formar. Então, repetindo, né, estudar, aplicar e difundir na atividade econômica os valores do ensinamento social cristão. E aqui lembrando de novo, né, ensinamento social cristão, doutrina social da igreja, pensamento social cristão, todo se refere a esse conjunto de escritos, desde o Evangelho, depois reescritos de acordo com cada época do ano, com cada época da existência humana, né, adequando aos momentos atuais. Qual o objetivo? Para transformar os líderes empresariais, as empresas, a sociedade, a promover a dignidade humana, a justiça e o bem comum. Então, essa é o propósito da DCE, né? E, assim, de forma mais direta, né, podendo escrever assim, estendendo um pouco mais esse objetivo, nós queremos formar esses líderes empresariais dentro dos valores cristãos. Esse é o molho, né, o tempero, é o sal, né, que a gente coloca, né, para a gente na DCE, como líderes empresariais, são os valores cristãos. Conscientizar para a ética cristã, né, porque existe essa ética cristã, promover de novo, né, a dignidade humana, a justiça e o bem comum, apontar caminhos para que as pessoas possam, não só com a teoria, mas também mostrar formas e maneiras de se relacionar que facilitem esse caminho, inspirar para a reflexão e animar para a ação. Nós somos empresários, pessoas de ação, temos que sair, né, de dentro da nossa empresa, igual a igreja em saída, né, temos que ultrapassar as portas ou os muros, os portões das nossas empresas. E depois, incentivar a participação nas questões sociais, depois que ultrapassarmos as fronteiras da nossa empresa, questões econômicas e questões políticas. E, lógico, promover um network empresarial local, nacional e global. Nós temos esse alcance global quando a gente mostrou aquela geografia onde a DCE se localiza, né? A Uniapac se localiza em todo mundo. Repetindo os valores da doutrina social cristã, dignidade da pessoa humana, bem comum, universalidade dos bens, o trabalho sobre o capital, subsidiariedade, solidariedade e participação, né? E chamando aqui a atenção na questão da universalidade dos bens, é porque a igreja defende a propriedade privada, mas existe uma frase assim muito bem assim nos alerta, né, que assim sobre toda a propriedade pesa uma hipoteca social. Interessante, né? Isso é um dito de uma dessas encíclicas, agora não vou lembrar, mas é assim, a propriedade privada é válida, mas sobre ela sempre recai uma hipoteca social. Quer dizer, nós temos que trabalhar, gerar valor, gerar riqueza, bens, para que a própria sociedade se aproveite com a nossa inteligência, com o nosso esforço, com a nossa participação, promova, então, a dignidade, o bem comum, a subsidiariedade, solidariedade e participação. A gente falou, né, que são revelados por Cristo, são humanos esses valores, né, universais e atemporais. Seguindo em frente aí... Desculpa, é a solicitude Reis Sociales que diz isso. Ok, obrigado. Responsabilidade com as coisas de Deus, acho que é mais ou menos isso, né? Falando das 12 encíclicas sociais, né, começando lá em 1891, com a Rerum Novarum, com Leão XIII, que é né, a partida de todo esse conjunto de ensinamentos de doutrina social cristã, 40º ano, 1931, a Igreja Mãe e Mestra, né, 1961, com João 23, Paz na Terra, também com João 23, Popular o Progresso, o Progresso dos Povos, em 67, Labor Exercens, né, o exercício do trabalho, em 81, e depois 87, né, essa que o Lúcio falou, né, há centésimos anos, que comemorou os 100 anos da Rerum Novarum, o Deus, né, Deus é Caridade, em 2005, já com Bento XVI, Caridade é a Verdade, também com Bento XVI, Laudato Si, né, que é muito conhecida, porque trouxe essa questão da casa comum, do meio ambiente, né, a preocupação com a terra, e mais recentemente a Fratelli Tutti, com o Papa Francisco também, quer dizer, todos irmãos, em 2020. Então, em 134 anos, 12 encíclicas, mais ou menos uma a cada 10 anos. Falamos também da nossa grande inspiração, que é como se fosse a nossa CLT, né, o nosso livro de cabeceira, né, que é o Compêndio da Doutrina Social
da Igreja, lançado em 2004. Na época, o cardeal do Conselho Pontifício de Justiça e Paz era o cardeal Rafael Martino. Ele esteve aqui no Brasil, fez o lançamento também na PUC Minas, né? Eu tenho um livro, um compêndio autografado por ele, e é maravilhoso, gente. Vale a pena ler, abre qualquer lugar, lê um texto que você vai se inspirar muito. E ele busca esse humanismo integral e solidário, né? Solidariedade é sempre uma palavra muito forte. Podemos seguir no Ilúcio, por favor. E um outro livro também muito interessante, ele tá no site da DCE Brasil, é A Vocação do Líder Empresarial. Esse aí foi a primeira edição, que tem a capa amarelinha, e já tem uma segunda edição aqui em português do Brasil, que é a capa branca. E esse aí foi um lançamento em julho de 2013, quando o cardeal Peter Turkson esteve aqui no Brasil e fez o lançamento na PUC. Depois ele foi, inclusive, cotado aí para ser papa, mas fala quando tem muita indicação que a pessoa, o cardeal vai ser papa, ele volta para casa como cardeal mesmo, não como papa. Bom, eu queria focar um pouco agora, gente, no programa Empresa com Valores, o Lúcio falou na última aula, que é um programa que já está todo organizado e pronto para ser aplicado. Ele tem esse objetivo da formação, né, dos empresários dos valores cristãos. Lógico, tem que ter uma consequência, que é tornar o ambiente empresarial mais ético, justo e humano. Isso tem que estar refletido, né, na gestão da empresa, né, a questão da solidariedade, a verdade e o bem comum. Colocar a pessoa no centro das decisões empresariais, né, é fundamental isso. De novo, eu sempre falo, é importante tecnologia, é importante marketing, é importante pessoas, equipamentos, mas lembre-se sempre das pessoas. Tá? Estimular a formação de grupos de reflexão e vivência é como se fosse o programa Empresa com Valores, é o corpo. E o GRV, que é o Grupo de Reflexão e Vivência, é o coração. Ele que pulsa ali para levar as pessoas para frente, nós vamos tratar justamente desses grupos, como é que eles estão formados. A partir do GRV tem uma partilha, né, tem as reuniões do grupo, para que as pessoas possam debater os seus problemas, conversar, ouvir o que os outros já fizeram, e isso dá uma ajuda importante na nossa atividade empresarial, nossa atividade como pessoa de família, da sociedade. E, lógico, isso tem o objetivo de também tornar as empresas mais humanas, que elas são mais competitivas, são mais lucrativas e mais perenes. E temos também essa grande aspiração de cada vez ampliando essa rede nacional de empresários cristãos, católicos, né, de outras denominações cristãs, mas esse é um aspecto muito importante, né? Um dia o meu pároco aqui na igreja, falando, não sei se estava falando comigo, se era uma homilia, ele falou assim, puxa, se tem tantos empresários cristãos no mundo, no Brasil, por que o Brasil não é melhor? Né? Então, uma reflexão para a gente fazer. Falando sobre o Grupo de Reflexão de Vivência, o GRV, falar assim bem objetivo, gente, são grupos entre 6 e 12 pessoas, menos do que isso é pouca gente, mais do que isso é muita gente, tem um tamanho adequado. Né? O grupo é autogerenciado, não tem ninguém de fora gerenciando, o próprio grupo são empresários, são pessoas que já estão no mercado de trabalho, então eles se gerenciam. São reuniões presenciais ou virtuais, hoje a gente tem essa possibilidade da internet, a cada 2 semanas, que é o sugerido, ou uma vez por mês, né, se o grupo não tiver condição de fazer 2 vezes por mês. Dia, local e hora, o grupo escolhe onde vai fazer, se é na paróquia, se é na empresa, se é na sociedade comercial, no sindicato. O grupo define, pode ser em casa também. Né? São 10 módulos de 10 encontros. Nós vamos mostrar para frente quais são os módulos, né? Com a metodologia, o material de leitura, o material de suporte, todo na internet. Né? Ele propõe primeiro você tem uma leitura individual, que está no estudo, na realidade é uma leitura, para a gente refletir, e depois essa vivência na partilha, que são esses 6 a 12 pessoas que compõem esse grupo. É uma ferramenta muito prática, ela é escalável, ela pode ser aplicada em qualquer lugar do Brasil, não precisa ter uma DCE instalada ali, na realidade ela é a semente de uma futura DCE. Né? E o custo é muito baixo, porque é todo via internet. Podemos ir em frente, Lúcio, para a gente cumprir o horário. E aí, passo a passo. Né? Primeiro passo é adesão ao grupo por afinidade, você se forma porque conhece a pessoa da igreja ou do trabalho, ou um grupo de amigos, né? Aí o grupo se reúne e escolhe um animador, não é um consultor, não é um mentor, é um animador para marcar as reuniões, para lembrar. É feito, lógico, o grupo do WhatsApp e as pessoas ali vão se comunicando. Aí, formado o grupo, escolhido o animador, onde nós vamos reunir, qual local, qual hora, que dia da semana é melhor, qual cronograma, de manhã, na hora do almoço, de noite. É tudo por conta do grupo, o grupo decide o que ele vai fazer. Os próximos passos, aí é começar efetivamente. Passou aí, Lúcio? Para mim aqui não passou. Aí.
a parte da leitura individual, do material que já está todo na internet, a vivência e partilha em grupo, essa troca de experiência com os demais grupos também que pode ser feita, e, como eu falei, a semente para a formação de novas ADCS. Então, essa foi aquela demanda, né, que o Dom Moll nos fez no passado, em 2012, para a gente fazer um curso, né, de formação na doutrina social cristã, que fosse um âmbito maior possível, tudo na internet, qualquer região pode baixar, não precisa ter uma ADCE formada naquele local. E aí mostra os 6 módulos que já estão prontos. Então, nós temos aí 60 encontros, como se fosse 60 encontros de 1h30, que é o tempo recomendado. Então, vocês veem a quantidade de material que já está todo na internet, minuto a minuto, cada reunião marcada, reuniões de 1h30, e começa, então, lá com a rentabilidade dos valores, vocação do líder empresarial, a Laudato Si, o respeito em ação. Preste atenção nessa figura, gente, o respeito em ação, que fala da subsidiariedade, é a pirâmide invertida das empresas, né? Geralmente você tem a base prolongada e o chefe lá no topo. Aqui é o contrário, porque é o topo, o chefe suportando a equipe dele. Essa é a grande sacada da subsidiariedade que o Papa Leão XIII trouxe para nós. A alegria do evangelho, que a gente vai, inclusive, falar um pouquinho mais à frente, e a Fratelli Tutti, que é o último, né, da última encíclica do Papa Francisco. Então, esse né, eu quis falar mais para vocês do Empresa com Valores, do Grupo de Reflexão e Vivência, para animar vocês a constituírem, na sua cidade, na sua região, um grupo, né? Pode ser por internet, pode se reunir 1h30, fazer esse percurso de 10 encontros, cada módulo desse. Então, já temos 60 encontros preparados para vocês. Bom, agora eu vou entrar mais aqui na fase final, falando um pouco mais assim da questão do mundo e a DCE no mundo, né? Qual que é o trabalho da DCE. Nós mostramos essa figura na última reunião, que é esse mar revolto, o céu nublado, que é o mundo complexo, o mundo complicado, aquele mundo VUCA que a gente tinha citado, né? Podemos seguir, né, Lúcio? Em 2013, né, o Papa Francisco lançou a Alegria do Evangelho, que é um dos módulos ali do Empresa com Valores. E ele lançou assim provocações muito pesadas, né? Então ele falou da desumanização da economia, o ser humano não estando no centro, quem que está? É o dinheiro, é o poder. Ele fala de uma economia de exclusão, não ao dinheiro, né, que governa ao invés de servir, não ao consumismo doentio, não à cultura do descartável, não à idolatria do dinheiro, não à globalização da indiferença. Então foram chamados muito fortes, e assim, especialmente, né, para a economia, que é onde nós estamos inseridos, né? Aí várias questões, né? O mundo com a pilha acabando, né, muito impactado, 8 bilhões de pessoas no mundo, é um desafio para a gente conseguir manter, né, o meio ambiente preservado, os mares, os rios, as lagoas, as pessoas, né, com essa quantidade de gente sobre a Terra, né? Nós vivemos uma sociedade de conhecimento, né? Estamos o tempo todo 24/7, conectados, aí vira transparência total, né? Hipertransparência, né? E a interdependência, o que a gente faz afeta o outro. As pessoas mudaram, que está aí no próximo slide, as pessoas querem mais autenticidade, tecnologia, respeito, que é subsidiariedade, velocidade, querem fazer a diferença, tem até uma repetida, autenticidade e sustentabilidade. Então, é nesse mundo que a gente vive, um mundo complexo, onde a gente conduz, né, as nossas empresas. Vamos passando, Lúcio, para a gente ganhar tempo aí. E todo o tempo tendo que tomar decisões, né? Então, essa figura é muito interessante, né? Já está nas minhas apresentações já há algum tempo, da esquerda. De um lado é o anjo da guarda, o anjo bom, dando bons conselhos, do outro lado, a tentação dos maus conselhos, a tentação do dinheiro, do poder, né? E que está sempre nos colocando. E a gente nessa corda bamba, né? Para que lado que a gente vai, né? E como é que a gente toma. E muitas justificativas, as pessoas às vezes, né? Quando a gente, já falei para vocês também, pode passar, Lúcio, que a pessoa fala, não, gostei muito, achei muito romântico tudo que você falou, mas não dá para fazer, custa caro, ninguém faz, meu concorrente não faz, o Brasil é assim mesmo, burocracia, muitas taxas, muitos impostos, meu negócio vai morrer. Então, na realidade, é uma mudança de consciência, esse que a DCE chama, para essa reflexão diária que a gente falou, isso, né, como como líder empresarial cristão, como é que eu estou fazendo na minha empresa, se eu estou apoiando uma cultura da vida, justiça, se eu estou remunerando corretamente o acionista, os salários, os preços justos nos preços, né, pagando, né, o preço justo e adequado para os meus fornecedores, os impostos, né, e se eu estou promovendo o desenvolvimento integral da pessoa no meu local de trabalho, né? Então, esse é o recado, né? Falando as empresas humanizadas, que é o que a DCE propõe por meio dos valores cristãos, elas são altamente produtivas, são
ela vai contra aquelas justificativas todas, né? Elas são mais produtivas, são mais humanas, socialmente responsáveis, totalmente sustentáveis e superiormente rentáveis às demais, né? E para finalizar, assim, umas chamadas interessantes, né? A empresa não é um jogo, né? E mostra um cassino, né? A empresa não é uma máquina, né? A empresa não é somente números, a empresa não é uma guerra, né? Porque a empresa tem a ver com a vida das pessoas. Então, por isso que nós queremos empresas humanizadas, que respeitem as pessoas, que as pessoas tenham um brilho nos olhos, que as pessoas tenham entusiasmo de trabalhar com a gente, que sejam de bem com a vida e que a empresa possa crescer, prosperar junto com seus colaboradores e todo aquele entorno que funciona ao redor da igreja. E sempre aquela pergunta, né? Que mundo nós estamos deixando para os nossos filhos e para os nossos netos? E eu sempre gosto de falar assim, gente, valores, 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 né? Quando tiver alguma decisão importante, algum dilema, pense nos seus valores, porque as empresas com valores transformam o mundo. Então, esse era o meu recado para hoje. Fiquei muito feliz de poder participar com vocês. Acho que foi um curso rápido, mas bem elucidativo. E a gente segue agora com os depoimentos aí de pessoas que já frequentam a DCE já há algum tempo. Para a gente finalizar essa parte, antes de a gente ir para uma dinâmica que rapidamente nós vamos explicar, vamos convidar três pessoas, né, que vão nos falar também como é que a DCE e esses valores impactaram a vida delas e a vida no trabalho. Primeiro eu vou chamar o Toninho, o Antônio Gamaliel, de Belo Horizonte. Por favor, Toninho. Bom dia a todos. É uma honra. Eu não tenho muito a acrescentar na minha história, mas, enfim, eu tenho 73 anos, sou casado, 3 filhos, 3 netos, sou filho de um casal de lavradores, me formei em colégio interno, que antigamente era classificado como colégio para menor abandonado, que é a Fundação Caio Martins, mas não é, era para menores carentes, que eu não era abandonado. Mas foi como meu pai resolveu educar os 8 filhos e ele continuou lavrador até morrer. Enfim, depois eu fiz direito na PUC e depois fui me especializar em outras coisas mais restritas à minha área. Eu sou diretor do grupo Jorlan, é uma SA dedicada ao ramo de automobilístico. Nós temos hoje 30 lojas, representamos 8 marcas, estamos em Brasília, Goiânia e BH. A matriz é Goiânia, o grupo foi fundado lá. A gente hoje tem 2.000 colaboradores. Nos últimos 4 anos, vendemos 190 mil carros. Para se ter uma ideia, a vida não é fácil por aqui. Mas a minha formação foi muito, muito ligada à Igreja Católica. A minha primeira arguição de catecismo na roça, eu tinha 4 anos e meio. Você tinha que decorar o catecismo e provar que você sabia. Então, o meu contato com a religião foi muito intenso e é até hoje, né? O Lúcio, principalmente, sabe muito bem disso. Mas, desde o início, meu pai tinha uma ideia de que, seja lá o que você tenha, você pode praticar a fé com obras, por obras. Não importa o que você possa dar, você tem sempre alguma coisa para fazer. A minha mãe gostava de caridades difíceis, de gente que ela alimentava todo dia, que cuspia nela, mas ela falava que se fosse fácil, qualquer um fazia. Então, eu cresci nesse ambiente de que a gente tinha que ser cristão no dia a dia, que essa era não podia dissociar a religião das nossas atitudes. E assim crescemos 8 filhos dessa forma, graças a Deus, todos com um pensamento muito parecido. Como é que eu cheguei na DCE? Eu fui convidado de um convidado. A Raquel Lobo convidou um diretor nosso, que não está mais conosco, e não ficou na DCE, e ele me levou de entrão. Eu fiquei, ele não. Então, isso foi em 2011, e eu não sabia exatamente onde eu estava indo, a verdade é essa. Me foi dito que seria uma boa oportunidade para fazer network. E quando você vê a plateia, você fala, realmente, isso aqui dá um belo network, né? Nós vamos fazer uma coisa belíssima.
Mas quando se falou em renovar, para mim a renovar não era novidade. Para mim era o símbolo de uma carta corajosa num tempo difícil. Eu nem sei se ela seria possível hoje, né? Era muita coragem naquele tempo você dizer eu tenho um lado, eu estou preocupado com esse lado. Aí eu me senti mais confortável e entendi que aquilo que eu sempre procurei praticar na gestão das empresas tinha organização, tinha método, né? Tinha gente preparada para me preparar. E eu comecei a me apaixonar pela DCE e o proveito que eu tirei foi muito grande. A decepção veio logo a seguir, que é quando você pensa que você vai chegar na empresa, você vai implantar tudo que você entendeu e como cristão você deve fazer. Mas não é tão simples assim. Primeiro, que nem todo mundo tem essa preocupação. Existem até acionistas que dizem: mas fulano não faz isso e ele tem um resultado fantástico. Mas eu sempre tive essa preocupação de fazer uma gestão justa, sempre fui de ouvir muito, sempre fui de elogiar em público, de repreender em particular, mas não com a sala fechada, dando uma volta no quarteirão, talvez seja a melhor maneira, para que ninguém perceba que é uma advertência. E comecei a tentar fazer isso pelo exemplo. E o que eu acho que mudou foi que as pessoas perceberam que isso tinha um resultado, e até um resultado no caixa. O primeiro resultado que a gente teve foi uma redução de turnover muito acima dos indicadores do nosso setor, que é um setor de alta rotatividade de mão de obra. Ele tem carência, as pessoas mudam com muita facilidade. E o segundo foi que, numa pesquisa de clima que a gente agora está refazendo, a gente constatou que apenas 30% do nosso pessoal mudaria de empresa, mas não por menos de 30%. Os dois números são iguais, mas é coincidência, não por menos de 30% a mais de salário. Então, isso nos deu uma direção, confirmou que a gente estava no caminho certo, e continuamos fazendo isso. E aí, o segundo resultado disso, no nosso negócio, o atendimento ao cliente, ele gera dinheiro, porque as fábricas nos remuneram de forma diferente pela nossa qualidade. E hoje a gente tem a melhor nota do Brasil em atendimento ao cliente, e isso põe dinheiro no caixa. Então, por que a gente, eu acho que a gente consegue isso? Porque nós conseguimos que as pessoas entendessem que nós tentamos fazer o mais justo possível com as dificuldades que nós temos. Nós temos uma dificuldade muito grande de implantar isso na média gerência, porque toda vez que você fala em fazer justiça, alguém acha que está perdendo poder, e aí às vezes a vaidade fala mais alto, mas na alta gerência e na baixa gerência a gente consegue com mais facilidade. Então, eu Bem, acho que vamos terminar que tem outros, por favor, que tem ok. outros Então, é para dar isso um que recado também. eu Obrigado. não estou, desculpa, eu não estou contando tempo para descer a me empolga, me desculpe, mas essa é a minha história, tá ok. Ah, foi uma grande experiência, tem sido e vai continuar sendo uma inspiração muito grande. Obrigado, Tony. Desculpe te acelerar aí, para te fazer Eu em não olhei frente o aí. relógio, desculpe, eu Obrigado. botei o cronômetro, mas não vi. Tá joia. Soraya, por favor, se apresente aí e dê o seu recado. Bom dia, meu nome é Soraya Clementino, eu falo aqui de Belo Horizonte. Que história linda, Toninho, parabéns. Obrigado. Eu sou recém-chegada na ADCE, mas eu tenho um escritório de advocacia do direito do trabalho e estou na DCE há um ano. Conheço há dois, a convite da Fundac, que já faz parte da DCE e que é um cliente meu. Eu fui num café com fé. Dali eu comecei a seguir a DCE, comecei a flertar com a DCE, de vez em quando eu falava com o Lúcio, aí ano passado ele falou, não vai nesse almoço. E aí desse dia eu falei, não, agora eu preciso fazer parte disso, porque antes de entrar na DCE, eu não tinha. Talvez a palavra certa seja coragem, de trazer a minha fé, as minhas convicções cristãs com clareza no meio empresarial. Eu deixava isso no âmbito privado. E na DCE eu percebi que isso não só é possível, como é necessário a gente se posicionar
cada vez mais, porque é o correto, porque faz bem para as pessoas, faz bem para os negócios, faz bem para o planeta. Então, eu acredito muito nos valores da DCE e é interessante porque, como o meu ramo do direito é o direito do trabalho, eu tenho conseguido colocar cada vez mais essas convicções na minha atuação, na forma como eu apresento o meu trabalho para as empresas, na forma como eu incentivo os meus clientes a trabalharem as pessoas. Então, eu busco essa coerência na minha entrega, porque talvez a dignidade da pessoa humana seja dos valores mais relevantes que a gente pode tratar. E dentro de casa, eu tenho buscado fazer isso. Eu tenho buscado trazer melhores condições para as pessoas que trabalham comigo. Minha equipe é pequena, nós oscilamos sempre entre 13, 14 pessoas, nós somos um escritório pequeno, mas a gente, de alguma maneira, normalizou na advocacia que a sobrecarga, que trabalhar demais, é, é assim que funciona, às vezes é até valorizado. Então, eu adotei um caminho radicalmente oposto à sobrecarga. Eu sou uma embaixadora do projeto da semana de 4 dias. A gente não vai chegar na semana de 4 dias, mas não precisa ser 5, não precisam ser 5 sobrecarregados, 6 sobrecarregados. É uma forma da gente trazer mais equilíbrio para a vida das pessoas, devolvendo tempo de qualidade, para que elas possam ser melhores com as suas famílias, ser melhores na sociedade. Então, eu busco trazer esse valor da dignidade da pessoa humana, trazendo melhores condições para as pessoas que trabalham comigo. E uma coisa muito bonita, que mesmo só com o ano de ADCE eu consegui fazer na minha empresa, e que já estou indo para o segundo, é o Café com Fé. As pessoas ficaram encantadas, ficaram orgulhosas do escritório em que trabalho, terem essa coragem de levar uma missa para dentro do escritório, de divulgar que fez isso, porque também não foi uma coisa discreta, pelo contrário, eu fiz questão de divulgar muito, e agora nós vamos fazer o segundo. Então, foi algo muito bonito, e eu estou muito empenhada em seguir abraçando os valores da DCE. Muito bom, obrigado, Soraya. A Soraya já agora é diretora da DCE Minas Gerais, da nova gestão, e com o Alexandre Figueiredo, que, aliás, toma posse hoje, na posse festiva, hoje à noite. E aí, passando para o Hugo, Hugo Prudente, lá de Goiânia. O Hugo estava viajando e parou o carro aí só para poder nos trazer o recado dele. O Hugo está por aí, Hugo? Bom dia, tá escutando, Bom dia, Sérgio? fala. Sim, sim, agora sim. Tá, tô aqui com o celular aqui no carro aqui, mas dá para a gente conversar. Obrigado pelo convite, Sérgio. Meu nome é Hugo Prudente, a minha empresa é a Guimarães Prudente Engenharia, é uma empresa de pequeno, médio porte aqui no ramo de construção civil e incorporação imobiliária em Goiânia. E em 2013, eu fui convidado aqui pelo bispo, porque aqui em Goiânia não tinha ADCE. Então, eu fui convidado aqui pelo nosso bispo aqui, Dom Valdemar, para fazer parte do IDES, que era um grupo de dirigentes de empresas, de empresários, e eu comecei a fazer parte. E aí, estando lá no grupo, conversando com as pessoas, a gente descobriu, eu pesquisei e descobri a DCE, uma formação, o que teria, né, um diálogo de bispos e empresários em São Paulo, Sérgio. Eu não sei se foi em 2014 ou 2015, eu não lembro o ano exatamente. E a gente foi participar desse diálogo bispos e empresários em São Paulo. Fomos em 6 pessoas aqui de Goiânia para São Paulo. E foi muito boa a experiência, assim, principalmente perceber quantas pessoas que estão nesse mesmo barco, com as mesmas dificuldades da vida do trabalho, a falta de tempo, e estão ali à frente, você como testemunho lá na época, você estava à frente, a Gigi, o Lúcio, tantas pessoas que a gente conheceu. Então, esse foi o primeiro impacto, né? Existem várias pessoas com os mesmos desafios que eu, que vivem isso. E às vezes a gente, no nosso mundo aqui isolado, no trabalho, a gente não percebe que existe outras pessoas que estão com os mesmos desafios gastando o tempo e a sua vida com esses propósitos, né? E aí a gente, então, surgiu no meu coração o desejo assim, não, temos que criar a DCE em Goiânia. Então, desde essa época, a gente vem trabalhando, mudamos o nome do grupo, conversamos com vocês aí para a gente criar essa DCE Goiânia. Oficialmente, a gente está finalizando o estatuto, mas, assim, extraoficialmente, a gente já
já reconhece como a DCE já há algum tempo. É um grupo que está começando, mas o que eu acho, assim, o que mudou na minha vida e no trabalho, a DCE. Eu acho que a mensagem principal que eu queria deixar é missão, é a minha vocação. A minha vocação enquanto dirigente de empresa, enquanto empresário, passa pela DCE. Várias vezes, eu acho que a gente que está à frente aí, pelejando com as ADCEs nas suas unidades aí pelo Brasil, a gente se depara assim, gente, parece que a gente mexe, 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 e às vezes não consegue dar os passos que a gente deseja, crescer, porque a gente tem vários planos, mas na prática o tempo a gente não consegue. Então, eu já cheguei até, Sérgio, a fazer nos meus direcionamentos espiritual, né? Conversando com o meu diretor, será que Deus me quer aqui na DCE? Será que é isso mesmo? Parece que eu estou gastando energia, estou gastando tempo e não estou vendo, às vezes, muito resultado, né? Mas foi ficando cada vez mais claro para mim que a minha vocação, o meu chamado passa pela DCE. Deus me quer aqui. Às vezes a gente tem mania de grandeza, quer fazer grandes coisas, mas é, às vezes para o mundo parece algo insignificante, mas para Deus não é. Então, a gente vai seguindo esse caminho aqui no nosso tempo, a nossa miséria de tempo, é a maior miséria que a gente tem, talvez seja o tempo, mas oferecendo essa miséria, nossos dons, nossos talentos, isso transforma a nossa empresa, transforma as empresas que a gente se relaciona, e a nossa missão, a DCS sempre fortalece muito isso em nós, né? As empresas são pessoas, então são as relações, os funcionários, fornecedores, clientes, é isso que fica mais marcado assim dentro da vocação enquanto um dirigente de empresa, saber que as empresas são pessoas e que a DCE temos grandes exemplos. Sérgio, você é um grande testemunho, a Gigi, João Carlos, Lúcio, todos que eu convivi na DCE, eu acho que isso é o bom da DCE, que a gente tem esses testemunhos vivos, né? Não é aquela coisa distante. A gente está vendo ali pessoas com todas com as suas tarefas e com seus desafios, está ali à frente, persistindo, não param, continuam. E o exemplo do Henrique Shaw também foi muito forte para mim, assim, de entender que um dirigente de empresa, um dos fundadores da DCE na Argentina, está em processo de beatificação. Então, isso para mim é muito forte. A DCE é um caminho de vida, é um caminho de santidade, é um caminho que a minha vocação passa pela DCE, e então, por isso que eu, com todas as dificuldades, eu estou aqui empenhado em tentar fazer parte desse grupo e tentar transformar a minha empresa, a sociedade que eu vivo e dar minha contribuição. Maravilha, Hugo. Muito obrigado pelo depoimento, é muito rico e vale a pena persistir mesmo. Temos vários aqui na tela que estão persistindo para construir e reerguer aí a DCE nas suas cidades. Bom, vamos para a última etapa aí, o Lúcio vai comandar. Explica aí, Lúcio, como é que vai ser agora a nossa dinâmica. Nós vamos dividir em grupos, né, de regionais, algumas estarão agrupadas, né, para a gente poder dar mais dinâmica. Eu já coloquei no chat, né, uma provocação. Então, quem puder dar um print aí, eu já. É bem simples, né? Que atividades e ações podem ser consideradas e implantadas na sua regional, né? E como se pode planejar uma atuação mais efetiva da DCE e sua influência, né, da DCE na sociedade. É bem isso que a gente falou, principalmente nos depoimentos, né, e naqueles casos práticos que a gente viu na aula 2. Então, assim, na verdade, não é trazer nada pronto, é só para provocar a discussão em relação àquilo que o Sérgio enfatizou todos os 4 momentos, né, de que a DCE faz, qual que é o papel da DCE. Então, a partir disso, a gente possa ser mais assertivo nas nossas ações regionais. Gigi, nós vamos fazer meio que manualmente, né, a divisão dos grupos, para que a gente possa concentrar aí em regionais. Vocês E, lembrem e de aí uma aceitar, dinâmica. né? Quando aparecer o grupo, é aceitar para entrar naquele grupo, tá? Exato. Bom, a gente está programando assim, uns 20 minutos, inicialmente, para que se discuta isso. Eu acho mais até que trazer para uma plenária, né? Realmente o grupo possa ali sair com um indicativo de coisas bem plausíveis que se possam ser feitas. E a gente dá um minutinho de volta para eleger um ponto principal aqui nessa plenária. Só o seguinte, eu vou abrir aqui a sala, mas eu não consegui, a gente pediu aqui no início para vocês colocarem os nomes das regionais,
vocês não colocaram, então eu não sei muitas vezes de qual regional vocês são. Então eu vou abrir a sala, e aí depois quem ficar de fora entra nas salas. Nós temos 4 salas, uma sala de Belo Horizonte, de São Paulo, Brasília e Goiânia, e Rio de Janeiro e Caxias. Então, eu vou abrir vocês que sobrarem, que não estiverem, que não forem convidados para entrar na sala, vocês, por favor, entrem nas salas. A sala de Gigi, Brasília e Goiânia está com. Gigi, só um minuto, por favor. Só coloquei o Hugo e o Renato. Então, precisa ter mais gente aí para entrar, o Marcelo também. Vocês, por favor, entrem na sala. Fala, Não, por exemplo, acho que tem Rio, né? Tem Caxias, tem Vitória, né? O Paulo está aqui. Então, algumas estão é, com um representante, então entrariam nessa última aí, junto com Rio, Caxias, então, eu vou Vitória, abrir, vocês vão Fortaleza. receber o convite, Lúcio. E aí, quem sobrar, entra na sala que identificar aí que é a sua, tá bom? Ok. Então tá, vou abrir. 15 minutos. Entrem nas salas. Quem não tiver em nenhuma sala, se candidate. Gi não apareceu. Quem Não é você? apareceu a opção de Ana sala. Vilela, Ana São Paulo. Vilela? Tá na sala 1. Ué, não abriu aqui. Gigi, Tá na sala 1. Cláudia, a Eu Cláudia vou, de eu vou, Cláudia eu eu não Fortaleza. vou. botei mesmo. Não, Cláudia tá. Agora Cláudia sim. tá aí. Como é Cláudia que tá também. Só identificando que a gente encaminha. eu vou precisar, são 10 minutos somente, né, Gigi? Então, formando, vamos passar um pouco mais cedo. Vamos ter pelo menos 10 minutos. Ok? Bom dia, Josedir Brasília. Você coloca, Lúcio? André de Belo Horizonte, eu também estou sem sala. André. Colocou, Lúcio? André, eu coloquei. Acho que não foi não, né, André? Tá aparecendo aqui. Não foi. Foi. Paulo, você está na sala. Entra ali, está convidado já. Eu não estou conseguindo entrar, não estou recebendo aqui nada para O que eu confirme. convite? Eu também não, Gigi, não recebi. Então, é Antônio Gamaliel e o Paulo. Joguei. Paulo está na sala 1. Sim, sala 1, São Paulo, mas eu não Isso. recebi aqui o convite para confirmar a minha entrada na sala. Já foi. Agora sim. Já foi. Ó, botou o Frederico. Gamaliel. Eu também não recebi, Gigi. Qual Quem sala, é? por favor, Frederico? Eu sou de Campinas. Campinas. Ok. Foi. Quem mais falta? Sueli, entra na sala lá, deixa de ficar fugindo. O O Lúcio. Paulo está aqui ainda. Paulo. O Paulo tá, mas ele estava na sala já. Eu acho que ele não vai porque ele está doente. O Lúcio, para o vídeo, porque aí depois ele vai ficar em 2 etapas. Peraí. Vou parar, porque senão vai ficar muito longo, né? Não faz sentido. Ele podia, né, Sérgio, então, aproveitar o tempo quase esgotando com aquela margem do começo, né, e Isso. cada grupo trazer um minuto de perspectiva e a gente faz o fechamento depois. Ok, você coordena aí, quem que você vai chamar primeiro, Lúcio? Acho que pode ser São Paulo. A gente acabou não falando, não, mas se vocês concordarem, eu em 30 segundos tento fazer um resumo aqui, pode ser, pessoal? Vai, O vai grupo que fundo. era com o Padre Valdeir, Urico, Irota, Ana Vilela, Paulo Lisboa, Carlos Alonso, Frederico Américo e eu. Os comentários foram o seguinte: primeiro, uma melhor estruturação da DCE Brasil foi muito positivo para São Paulo, porque deu certos contornos que às vezes São Paulo assumia e que eram atribuições da DCE Brasil. Então, essa foi uma constatação importante aí de
ter um pouco mais de papéis e responsabilidades claras da regional. Sugestão, então, de práticas, ampliar e criar relacionamento entre ecossistemas que já estão em práticas, né, que já existem, como, por exemplo, magistrados católicos. É uma associação já existente, por que não buscar parcerias para poder não sair do zero nesse caso, né, buscar organizações, entidades, fundações que já existem e que têm esse vínculo com a Igreja Católica. Eu acho que seria foi uma recomendação interessante. E a outra é buscar pessoas fora do aquário também, né? Então, abraçar campanhas nacionais, falou-se da campanha contra a violência e pacificação, nesse sentido, daria uma visibilidade maior da DCE no âmbito nacional. Eu acho que foi basicamente isso, claro, buscar convidar aqueles que só participam de ritos religiosos também a convidar a práticas empresariais, como a gente tem aqui. Então, buscar nas igrejas as pessoas que vão só para a prática religiosa, convidar, disseminar um pouco mais a DCE e convidá-los para se integrar. Acho que tentei resumir aí o que a gente conversou. Não sei se faltou alguma coisa, gente. Tudo bem? Muito bom. Obrigado, Guilherme. Vamos para Brasília, Goiânia. Posso falar, o nosso era eu, Renato, Josedir, é Josedir? Sim. Josedir, né? Isso, me fugiu aqui o nome, Josedir. Nós três, a gente conversou basicamente, Lúcio, sobre o empresa com valores. E acho assim que ficou bem claro assim que a gente entende que o empresa com valores é a grande ferramenta da DCE para poder fazer essa pescaria de almas, né? Pescar pessoas, pescar dirigentes de empresa para a DCE. Primeiro, fazer entre os membros da DCE ali, da direção, tudo para serem multiplicadores. Então, a gente já saiu, pelo menos aqui em Goiânia, conversando com o Renato, a gente já tem esse propósito agora, assim, mais forte, de já criar esse grupo entre os diretores da DCE para se tornarem multiplicadores. Dentro das paróquias, que é um grande meio de ramificação da DCE no Brasil, através das paróquias da igreja, mas não só através das paróquias, né? Nas associações, da CDL, FIEG, e também dentro das empresas. Eu, inicialmente, ficava muito restrito, achando que o empresa com valores tinha que ser implantado somente dentro das empresas. Mas não necessariamente, você pode formar grupos dentro de associações, dentro de empresas e dentro da igreja. Então, aqui a nossa conversa foi em cima disso. Trabalhar mais a empresa com valores e utilizar essa grande ferramenta da DCE. Obrigado, Hugo. Se soubesse, tinha deixado até o final, você acha que uma das nossas, né, diretrizes agora seria realmente que todas as regionais implantassem, principalmente nas diretorias, pelo menos um grupo de empresas com valores. É isso aí, isso mesmo. Só complementando, surgiu também a ideia de expansão para as rádios. Podia comentar um pouquinho mais? O Rio já tem, né? Já Não, tem um programa todo sábado de tarde. Aqui eu tenho um programa, eu participo de um programa aqui da Rádio Maria. Aí lá a gente não entra como nome ADCE, porque não pode divulgar uma outra associação. Mas a ADCE, agora, por exemplo, a Rádio Maria está ampliando agora para Brasília. Tem um novo sinal em Brasília. Já comentei com o João Carlos, falei com o Josedir aqui, para criar programas nas rádios para poder falar sobre essa realidade do trabalho, das empresas, assim, que é o universo da DCE. Não vai fazer divulgação da DCE explícita, né? Mas tem a ver. Então, utilizar os meios que a gente tem para poder estar falando sobre isso. E o Empresa com Valores, imagina, são 6 módulos, você tem aí 60 programas de rádio, pronto. Perfeito. É verdade, Obrigado. é isso aí. Vamos seguir com, acho que é Rio, Caxias, Vitória, acho que a gente agrupou isso, né? Quem segue, quem fala? Bom, a gente Sugeri não que o combinou Gabriel nomes. fale, ele falou pouco. Deixa o Gabriel aí. Nosso grupo, bom, eu acabei de chegar, estou aprendendo bastante, e o grupo trocou sobre um ponto importante, são as lições aprendidas institucionalmente falando. Caxias trouxe um bom exemplo de como um sistema que eles implantaram pode contribuir, inclusive para o Rio de Janeiro, que vem fazendo um outro trabalho bem importante também, inovando na forma de atrair pessoas e conquistar
novas pessoas para participarem da DCE. Então, dois caminhos importantes. Um da inovação de regras institucionais ou da formação, como elas podem contribuir para as outras ADCEs, né? Acho que Caxias trouxe essa lição e o Rio com uma inovação que pode também contribuir. Então, a troca entre as ADCEs, as lições aprendidas, elas são fundamentais para o avanço da DCE de uma forma geral. Obrigado, Gabriel. Belo Horizonte. Quem é que vai falar? Eu sugiro o Antônio Cruz, fala, que Antônio. falou por último, porque ele falou uma coisa que eu acho que tem muito a ver, viu, Antônio, se puder. Antônio Cruz. Eu estava falando a importância, principalmente, independente do que a DCE faça, que a gente faça, tem as reuniões presenciais, né? É óbvio que a gente pode se valer da tecnologia, como nós estamos nos valendo agora, para poder fazer um encontro virtual, porque seria difícil e impensável que todos nós, né, 20 e poucas pessoas aí, 26 pessoas, estivéssemos no mesmo local físico, né? Mas a gente tem hoje a depressão como uma doença das que mais mata no mundo e a projeção de que isso só vai piorar. Pós-pandemia, a gente tem um isolamento, afastamento das pessoas. E como é importante a gente estar junto, a gente apertar as mãos, a gente se abraçar e a gente falar de outras coisas, sabe? Então, as experiências, né? Falou-se muito de experiência, que as experiências que a gente tem com os almoços aqui em Belo Horizonte, as experiências que a gente tem com Café com Fé, que além do café, né, alimento, a gente tem a Eucaristia também, que é o alimento da alma. Como elas são importantes, né? Mas não tenho tempo e tal. Você quebra tudo aquilo que a gente falou. Então, a importância disso, né? Eu cheguei a dar um exemplo aí que toda vez que a gente tem um poder absolutista, uma ditadura, né, alguém que quer dominar o poder de forma inquestionável, a primeira coisa que ela faz é proibir as reuniões, proibir o agrupamento de pessoas. Então, a gente se agrupando, a gente está justamente na contramão de qualquer inimigo, vamos dizer assim, né? E aí a gente tem nós como cristãos, a gente sabe qual é o nosso grande inimigo e a receita, né? Não sou eu que estou falando, né? Onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, acho que a gente tem que prezar por isso. Então, independente da iniciativa, a gente tem que estar junto, presencialmente, pessoas como irmãos se abraçando, né? E a gente tem uma questão mística também aí, que a gente, junto, a gente consegue, né? Mesmo sem falar, a gente consegue trocar ideias, trocar sentimentos e crescer. Então, eu acho que a síntese do que foi falado, tem o André aí que está participando agora, deu um testemunho, né? De conversão, de estar próximo da Igreja Católica. Com certeza, ele estava até falando da participação dele, não foi rezando dentro de casa, foi frequentando a igreja, foi com as pessoas, vendo as pessoas. Então, acho que isso que ficou de mais importante aí para nós. Muito bom. Obrigado, Antônio Cruz. Quem faz o fechamento aí? Lúcio, Vou passar Gigi, aí, Sérgio, para você, Gigi, Jaime, e Bom, antes gente, da estamos bênção, chegando. Padre Valdeir, para fechar. Isso, estamos chegando ao final aí da quarta aula. Espero que o curso tenha sido proveitoso para todos vocês, que vocês se animem cada vez mais a abraçarem esse propósito da DCE e ingressarem, né, com empresa com valores, com os grupos de reflexão e vivência. E muito que foi falado aqui, né, humanização das empresas, fazer um ambiente de trabalho mais leve, mais produtivo, mais saudável, que a gente possa criar uma riqueza boa, com bons trabalhos, bem remunerados, empregos, né, com segurança, com perspectiva para as pessoas progredirem e melhorando, impactando, lógico, na própria sociedade, no país inteiro. Então, agradeço muito aí a participação de vocês, todos que colaboraram aí nos depoimentos, na organização, e peço então para o Padre Valdeir fazer o encerramento. Agradeço muito a Gigi, ao Lúcio, ao Jaime, que nos ajudou também em vários momentos. Você acha que você vai encerrar sem me deixar falar? Claro, então vai. Pronto. De jeito, a cara do Padre Valdeir, de jeito nenhum, Padre Valdeir, não vai deixar. Não, pode tentar deixar, mas não vai deixar. O pior é que o Sérgio conhece ela desde quando nasceu. Por isso e não aprende, né? Por isso mesmo, né? Então, gente, é que eu tenho 6 irmãos, né? No meio, e sou no meio deles, então eu tive que
me desenvolver muito, criar muita musculatura para falar, mas eu só queria dizer o seguinte: o Sérgio falou aqui, né, de praticar a fé com obras. E nesse último retiro, Dom Gregório falou sobre Jonas. E o tempo todo, a mensagem que Deus mandava para Jonas era: levanta-te, levanta-te. E eu estava conversando com o Lúcio, que a gente não pode ter essa obra, levantar e sair fazendo, se a gente não tiver esse embasamento. E a DCE é esse centro de formação, é onde ela nos fortalece para a gente poder sair e levar esse conhecimento que a gente adquiriu, porque se a gente não tiver base, a gente não consegue suportar o que vem no mundo. Então, e com base nisso, que vocês, né, tenham, falou-se aqui muito do isolamento, da integração, né? As associações precisam estar integradas, cobrem das diretorias, dos presidentes, informação sobre o que está sendo desenvolvido nas outras regionais, para que a gente possa aproveitar isso, essa materialidade, esse conteúdo que a gente já tem, para não ficar reinventando a roda, para a gente poder desenvolver a partir dali. Então, procurem, entrem no site, na página das ADCS, para que vocês possam ter conhecimento sobre o que está sendo desenvolvido e replicar, e não perder tempo reinventando a roda. Obrigada aí pela disponibilidade de vocês, foi muito bom, estamos aqui, Sueli, Lúcio, Sérgio, todos nós, né? Vamos nos procurar, vamos nos juntar para poder fazer essa formação e essa transformação na sociedade. Empresa com valores transformam a sociedade. Padre Valdeir, dá a bênção. Tem uma frase do Atos dos Apóstolos, da leitura de ontem, que eu gostaria até de trazer, porque São Paulo fala, né? Há mais alegria em dar do que em receber, né? Vocês receberam, agora é o momento de dar. De dar, ou seja, às pessoas a oportunidade que vocês tiveram de receber, né? Eu acho que esse é o grande desafio para nós, né? A gente recebe, abastece e depois a gente transmite. O Dom Valfredo Tepe, que foi um grande bispo e um grande pregador, ele dizia justamente isso. A gente não pode ser lago a vida inteira. E a gente não pode ser cano, né, o tempo todo. Não. Tem um momento que existe para você abastecer e tem um momento que você precisa ser cano de você pegar a água do lago e levar até o outro lugar. Eu acho que o grande desafio para nós agora, ou seja, não é mais ser lago, porque nós já recebemos. O grande desafio para nós agora é ser cano, é levar essa água que nós recebemos até as outras pessoas. Essa água a gente sabe que é a doutrina da igreja, a doutrina social da igreja, a gente sabe perfeitamente que é o evangelho, né? Então aí fica a missão para todos nós daqui para frente. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Ide em paz, Obrigado, gente. Fique com Deus. paz e que o Obrigado, Senhor Padre. vos acompanhe. Vocês querem Amém. foto? Obrigado. Amém. Vocês Sim, querem sim. foto? Opa, tira logo aí que esse Então, fator vai pronto, embora. vamos lá. Ih! Espera aí. Vou salvar aqui. Muito bom, gente. Obrigado aí. Um abraço. Fique com Quiser, Deus. será? Depois compartilha Tchau, no grupo a obrigada. foto. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. fica com Deus. Até mais, gente. Obrigada, viu, Gamaliel? Tchau, José Dir. Um abraço. Tchau, Elmair. Tchau, Gigi. Com Deus.